46% dos brasileiros querem o impeachment de Alexandre de Moraes. O Senado tem 29 pedidos engavetados e Davi Alcolumbre jura que não vai pautar. E nos bastidores, até sanções internacionais entram em cena. Mas será que a pressão popular vai conseguir furar esse bloqueio político? Olá, patriotas! Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. Pesquisa revela: quase metade do Brasil apoia impeachment de Moraes, mas Senado barra avanço. Nos bastidores de Brasília, a tensão cresce a cada pesquisa divulgada. A mais recente, feita pela Genial Quaes, mostrou um dado estarrecedor. 46% dos brasileiros apoiam o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF. É quase metade do país dizendo, em alto e bom som, que não aceita mais o poder absoluto exercido por um magistrado que deveria se limitar a aplicar a Constituição e não reescrevê-la. Mas espera que piora. Do outro lado, apenas 43% se disseram contra a saída de Moraes. Ou seja, há mais gente a favor do que contra. E mesmo assim, nada acontece. Por quê? Porque no Senado, onde a decisão poderia avançar, reina uma espécie de blindagem institucional. Até hoje, nunca um impeachment de ministro do STF foi pautado no Senado. Mas pedidos não faltam, já são pelo menos 29 engavetados. 29 vezes que cidadãos e parlamentares disseram chega e simplesmente foram ignorados. E aqui entra o nome central dessa história, Davi Alcolumbre. O presidente do Senado já declarou publicamente que não vai pautar o tema, e disse mais. Mesmo que todos os 81 senadores assinassem o pedido, ele não aceitaria colocar em votação. Um verdadeiro absurdo democrático. Afinal, para que existe o Senado se não é para ouvir o povo e representar os estados? E essa parte poucos comentam. Alcolumbre é amigo de Moraes. Isso mesmo. E mais. Políticos ligados ao partido de Alcolumbre, o União Brasil, estão sob investigação da Polícia Federal em uma operação chamada Overclean. Seria coincidência essa cautela excessiva em proteger um ministro que tem a caneta mais poderosa da República? Difícil acreditar. Nos corredores do Congresso, a fala de Alcolumbre foi vista como uma confissão. Ele não vai agir pela Constituição, vai agir pela amizade e pelos interesses do próprio partido. E essa realidade paralela em que vivemos expõe como a democracia brasileira está refém de acordos e conveniências, não da vontade popular. Mas a pressão não vem só de dentro do Brasil. A repercussão internacional também bate à porta. Nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes foi alvo da chamada Lei Magnitsky, que pune pessoas acusadas de violar gravemente direitos humanos. Isso mesmo, um ministro do Supremo brasileiro enquadrado em uma legislação internacional. Só que aqui vem o detalhe que a mídia quase não comenta. Quase metade dos brasileiros considera injustas essas sanções, enquanto 39% apoiam a decisão americana. Ou seja, o Brasil está dividido também nesse ponto, mas não deixa de ser simbólico que um magistrado tão poderoso enfrente esse tipo de contestação fora do país. Moraes, por sua vez, disse acreditar que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai reverter as sanções. Chegou a afirmar, em entrevista, que confia no bom senso do executivo americano. Mas será mesmo? Afinal, Trump tem se mostrado crítico a governos e instituições que adotam medidas de censura disfarçada, como as que Moraes tem aplicado aqui. Essa é a contradição que expõe toda a fragilidade da narrativa oficial. Enquanto a grande mídia tenta pintar Moraes como defensor da democracia, a realidade mostra um Brasil dividido, quase metade pedindo seu impeachment, dezenas de pedidos engavetados, pressão internacional e um Senado paralisado pela conveniência política. Mas espera que piora. O fato de Alcolumbre dizer que não pautaria o impeachment nem com unanimidade dos senadores é uma afronta direta ao povo brasileiro. É praticamente admitir que a democracia virou uma peça de teatro. Você pode até votar, pode até se manifestar, mas no fim, quem manda são os acordos de bastidores. Se olharmos para trás, é possível comparar essa situação a outras crises institucionais do país. Sempre que o povo pressionou por mudanças reais, encontrou barreiras no Congresso ou no Judiciário. Só que agora o nível de desgaste é maior, porque a imagem de Moraes está ligada diretamente a restrições de liberdade e decisões questionadas que atingem não apenas políticos, mas também cidadãos comuns. E essa parte poucos comentam. O descontentamento popular não vem apenas de uma visão partidária. Muitos brasileiros que sequer se identificam com a direita já demonstram preocupação com os excessos do ministro. A pesquisa revela isso de forma clara. O movimento pelo impeachment não é isolado, não é restrito, é amplo. No cenário internacional,
a situação também chama atenção. Outros países observam com espanto como o ministro do Supremo acumula tanto poder sem nenhum tipo de controle efetivo. A própria existência da Lei Magnitsky sendo aplicada a ele mostra que a imagem do Brasil já não é de estabilidade democrática, mas de um país onde a justiça e a política se misturam perigosamente. Agora, resta a pergunta: até quando o Senado vai conseguir ignorar esse descontentamento? Até quando os pedidos de impeachment ficarão engavetados? Até quando a blindagem política vai falar mais alto que a voz do povo? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.